Olá, amigos! É um prazer, amigos e amigas, né? Nosso programa Entre Elas não é só para elas. A presença de muitos amigos e irmãos nos assistindo é muito edificante para nós, é muito importante. E hoje nós temos um assunto muito a ver com todo mundo. Todo mundo precisa honrar pai e mãe. Esse é o nosso assunto. Você pode pensar, é um assunto só para criança, para adolescente. Não, esse é um assunto que nos acompanha a vida toda. Então, eu estou recebendo aqui com muita alegria a pastora Osair Oliveira, nossa pastora querida, atualmente na igreja de Jacarepaguá, não é? Com seu querido pastor Rômulo, e Osair também está envolvida com serviço social ali na ASCAC, esse trabalho com crianças que é tão edificante. Verdade. E recebendo também a nossa Graziela Figueiredo, que é professora, estudante de teologia, engenheira química, mas eu sei que a paixão dela é a palavra de Deus. É verdade. Não é, Graziela? É verdade, é verdade. E nós vamos então bater um papo sobre esse assunto tão importante, que nos acompanha até a nossa velhice e a velhice dos nossos pais, principalmente. Graziela, começando por você. O que é honrar pai e mãe, nesse sentido que a Bíblia diz, né? Está nos 10 mandamentos da lei de Deus: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E lá o apóstolo Paulo vai dizer que é mandamento com promessa. Isso. É mandamento com presente também. É verdade. Então, o que significa esse honrar? Será que isso é uma submissão cega? É uma escravidão diante dos pais? O que significa isso na palavra de Deus? Então, vamos lá. É importante a gente contextualizar o momento em que esse comando de honrar pai e mãe, ele foi dado. A gente sabe que ele é o 5º mandamento do Decálogo, né, dos 10 mandamentos, e Deus deu ao povo de Israel, quando ele saiu do Egito, no Monte Sinai, e faz parte da lei moral de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles 10 mandamentos são a vontade de Deus no que diz respeito à justiça. Então, são princípios que estão valendo até hoje. Né? E o 5º mandamento, ele é o primeiro mandamento da 2ª tábua. A primeira tábua são os 4 mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Sim. E a 2ª tábua do homem com o próximo. Só que honrar pai e mãe é o 5º, ele está exatamente na transição entre a primeira e a 2ª tábua, ele é o primeiro. Então, ele é tanto um princípio religioso como um princípio social. Então, isso é interessante, só já para contextualizar a importância desse mandamento de honrar pai e mãe. Sim. E outra coisa importante também interessante é que dos 10 mandamentos, né, 2 são positivos. A maioria é: não matarás, não adulterarás, não terás. Esse é positivo, honrarás pai e mãe. Né? E é impositivo. E é impositivo. E não é condicionado. Ele não é, honra pai e mãe se seu pai for bom. Não, honra pai e mãe. Porque o honrar, o significado, lá no hebraico, qual é a conotação? É que honrar, dar glória, dignidade, respeitar a autoridade. Então, é nesse contexto, né? E nesse contexto, o apóstolo Paulo, que era um fariseu, ele vai buscar e fazer a releitura sob a perspectiva da nova aliança. Né? E ele vai falar sobre isso também. E sobre a perspectiva da nova aliança, ele vai falar: obedecer aos vossos pais, honrar aos vossos pais em tudo e no Senhor. Aí é a perspectiva cristã. É verdade, no Senhor. Então, assim, é no Senhor como se os nossos pais fossem o Senhor, o próprio Senhor. Sim. Então, ele estabelece esse novo padrão, né?
E honrar pai e mãe tem esse sentido. E tem promessa, porque se você olhar lá os outros mandamentos, não tem promessa. É o primeiro que vem com uma promessa. Olha, você honra teu pai e tua mãe para te prolongues os teus dias na terra. E o prolongar o dia na terra não tem a ver só com longevidade, tem a ver com qualidade também de vida. Com É. certeza. Quem não faz aí coisa errada, que vai envergonhar os pais, não se mete em briga, não se mete com bandido, não se mete com droga, não se mete com a mulher alheia. Sim, não é? Sim, que dizem que beijo de mulher alheia tem gosto de chumbo, né? Então, quem honra pai e mãe e segue esses mandamentos até maravilhosos, que como tem em Provérbios, vai viver uma vida mais abençoada. Até quando a mãe fala assim, come o verdinho, que o verdinho faz bem para a saúde, olha, come o brócolis, come a alface, olha só, tudo mãe só manda coisa boa. Papai e mamãe, coisas para prolongar a sua vida. Não vai aí é perigoso, você pode cair, pode se machucar, olha aí a vida sendo prolongada. É interessante isso, né? Verdade. E aí, honrar pai e mãe dar honra, dar glória, prestar reverência, porque o pai e a mãe são os autores da vida, eles são doadores da vida. Então é como se eles fossem representantes de Deus aqui na Terra. Olha que lindo. É verdade, é uma missão de Deus, não é? Inclusive, a questão do honrar pai e mãe, eu estava falando antes da gente começar a gravar aqui, a respeito do vínculo, né? Que a criança, que o filho tem com o pai e a mãe. É um vínculo fundamental. O pai e a mãe, inclusive a assistência social, já estava falando sobre isso, a assistência social, ela trabalha muito isso, quando tem que resgatar a família para junto da criança, as primeiras pessoas que são indicadas, né, o pai e a mãe. E se não houver pai e mãe, alguém mais próximo, avô e avó, ou um parente. Então, a importância, né, porque o honrar é dar dignidade, é valorizar a pessoa, não é? Que você está falando. No caso do pai e mãe, é dignidade e também valor, sabe? Então, isso está intrínseco nesse relacionamento. Então, esse relacionamento precisa, se não estiver acontecendo, ser resgatado. Depois a gente vai continuar falando a respeito de outras etapas. Então, a gente não vai pular essas etapas. Por isso, até que a gente deve chamar as crianças, né? Para serem gratas aos pais. Ensinar isso, né? Porque uma malcriação que muitas crianças fazem por aí, eu não pedi para nascer, não é? Mas na realidade a vida é um presente, que Deus te deu através dos seus pais. Então é muito importante quem educar as crianças para verem como é bom ter o papai, a mamãe. Olha, eu digo que o marketing é importante em qualquer área da vida. Né? Olha que gostoso é o colinho da mamãe, olha que coisa boa que seu pai fez para você. Então, eu acho que os pais devem ensinar essa gratidão para os filhos, porque isso é ensinar a honrá-los. Não é? Agora, como os filhos adultos honram seus pais? Essa honra para toda a vida. O Zay, que foi aqui a última a falar, continua aqui, depois a gente pula para Graziela. Então, é para toda a vida, sim. É uma outra faceta, não é? Porque há um relacionamento direto e indireto. Nesse momento, quando o filho adulto, a Bíblia diz que, principalmente quando casa, a Bíblia fala assim que deixará o homem, né, a sua casa e unir-se a uma mulher. Ou seja, vai para longe, porque ele precisa crescer também socialmente, porque ele, afinal de contas, este homem, essa mulher estão formando uma nova família. Aí é que os valores que eles conviveram, que foram passados para eles durante o período da solteirice nas suas casas, é que vão começar a ser reproduzidos, né, nessa nova família. Mas
tem que honrar pai e mãe, porque principalmente nos dias de hoje, pastora Claudete e a Grazi, que está aqui conosco, olha, quando chega um determinado momento da vida dos pais, os filhos às vezes abandonam, ou seja, então isso não é honra, isso é desleixo, isso é abandono, e na realidade a Bíblia fala que nós devemos, né, abençoar o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo. E os nossos pais são pessoas que são próximas, é o vínculo mais forte, como ela falou aqui, que é como se nós estivéssemos fazendo para Deus, Com sabe? certeza. Então, na fase adulta, muitos se casam e abandonam seus pais. Há mulheres que falam mal da sua sogra, do seu sogro. Há homens que falam mal do seu sogro, da sua sogra. E, na realidade, quando eles deveriam abraçar. Verdade, porque nós devemos honrar, às vezes, até durante uma necessidade. Porque, às vezes, as pessoas... por exemplo, principalmente no nosso país, no Brasil, a aposentadoria às vezes é pouca e a pessoa idosa já está numa fase, né, que requer alguns cuidados, no caso, na área da saúde precisam de medicamentos, e nessa hora ajudar. é que os filhos precisam observar e ver a necessidade e ajudar. É você estar honrando, não é os seus pais pedirem para os seus vizinhos, porque às vezes eu já recebi uma pessoa no gabinete e falou assim: Osaí, eu estou precisando ajudar uma vizinha com cesta básica. Ela estava pedindo cesta básica na igreja para sua vizinha. Aí eu perguntei, ela não tem filhos? Os filhos não vão visitá-la, entendeu? Ela é uma pessoa sozinha. Aí eu até falei a respeito da lei que, quando a pessoa é idosa, o filho mais velho, e principalmente se ela não tem mais como viver sozinha e se sustentar, o filho mais velho, a lei fala sobre isso, o filho mais velho é responsável pelo seu pai ou pela sua mãe idosa. E quando esse papel não é feito, não acontece, aí nós vemos que não há honra, sabe? Quando isso não acontece naturalmente. Existem pessoas que realmente honram seus pais na velhice, mas existem pessoas que abandonam. E isso não é cristianismo. Às vezes o pai tem muitos filhos e os filhos se reúnem para poder colocar aquele pai no asilo. E às vezes você tem condições, até no aspecto físico da sua casa, de receber esse pai, receber essa mãe. Mas a pessoa não quer ter trabalho, a pessoa não quer ter despesa. Não é nem a questão da despesa, é mesmo o tempo que se vai gastar com aquela pessoa. E ela não entende que ela está gastando, ou ela está se doando, investindo, porque seus aí filhos estão vendo isso. Aí entra a lei da semeadura. É o que você planta, é o que você vai colher. Hoje em dia, assim, eu posso até falar por vivência. O meu sogro e minha sogra estão lá. Olha, como os meus filhos, que são os netos, são apaixonados pelos avós. Então, isso tudo é uma criação. Se você que tem filhos pequenos, não vou na casa da minha sogra, não. Leva os seus filhos pequenos para visitar a vovó. Porque quando você for avó, os seus netinhos também estarão ali. E nós sabemos que os netos são a nossa coroa. Então eu quero ter uma coroa bem reluzente. É verdade. Eu gosto muito desse texto de 1 Timóteo 5,8, que diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então aqui traz bem essa responsabilidade. A gente vive numa sociedade em que a juventude está muito egoísta. Porque há algum tempo atrás os filhos trabalhavam
e entregavam seu salário para os pais. O Sim, meu pai foi educado assim. ajudava. Ele saía, uma família de imigrantes, ele ia trabalhar, trabalhou na Casa Cruz, que hoje nem existe mais, uma papelaria grande, Sim. e ele entregava o salário dele todo na mão da mãe dele. E ele já era um rapazinho, já tinha 18 ou 19 anos. Todo, o salário inteiro. Só sobrava para o que a minha avó dava para ele, era o dinheiro do bonde. Olha isso. Então ele, para ter um dinheiro, ele guardava, ia a pé, Ah, que gracinha. tinha como ir a pé e guardava esse dinheirinho, e foi aí que ele começou um negócio de papel. E ele honrava demais os pais, tanto que antes dele ter a sua própria casa, ele ajudou os pais a comprarem uma casa, porque os pais eram prioridade, Na né? vida dele. Na vida deles, até na vida de adultos. E complementando, às vezes as pessoas interpretam errado essa questão de ela abandonar, largar pai e mãe, né, na questão do casamento e criar um novo lar. Mas assim, o largar pai e mãe não é abandonar. Sim. E aí tem gente que abandona e aí não dá a dignidade. Não dá. O honrar, ele significa isso também, dar dignidade. Então até Jesus fala isso, ele vai questionar sobre, nós estávamos aqui até conversando antes, Mateus 15, quando os fariseus estavam questionando Jesus sobre a questão da tradição e que os discípulos dele não respeitavam a tradição de lavar as mãos antes de comer. E aí Jesus pergunta assim, vocês estão questionando a quebra da tradição, mas vocês quebram um mandamento que é um princípio. Porque naquela época eles faziam votos de entregar os bens no templo e deixavam os pais à mercê, vivendo, passando necessidade, sim. Então era uma grande hipocrisia. Verdade. E Jesus ratifica esse princípio e fala, tem que honrar pai e mãe, tá valendo. E vocês são hipócritas. Então o mais importante que tudo é dar proeminência e prioridade à honra ao pai e à mãe. Que isso honra a Deus. Honra a Deus, exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Não honrar pai e mãe desagrada a Deus. E na idade já adulta, é a questão também de ter uma boa comunicação, respeito, não é? Respeito. Porque honrar não é obedecer exatamente. Porque quando você sai do domínio dos seus pais, da casa ali, você agora está vivendo uma vida sem aquela autoridade do pai e da mãe. Você faz isso, faz aquilo. Mas não, agora é o momento da honra, não é? É no da momento reverência, do respeito. De dar o valor devido. Verdade, não é? E às vezes obedecer, às vezes como a gente estava aqui conversando, né, o filho pródigo, né? Você tem um filho pródigo e tem um filho que estava em casa, e aquele filho mais velho e que obedecia, mas não honrava o seu pai, não fazia de coração. É verdade. Então, quando Jesus coloca a figura dos dois filhos, aquele que foi e que voltou, que retornou, e aquele que estava em casa e que obedecia e que fazia tudo que o pai pedia, mas que o coração dele estava longe, que não usufruía, Jesus automaticamente está falando do terceiro filho, que é ele. É ele. Então, ele qual é o filho? É o filho que honra o pai, é o filho que vai atrás do desejo do coração do pai, que se antecipa ao desejo do coração do pai e que honrou o pai até o final. Até na cruz, Verdade, quando ele no Gólgota, lá no Getsemane, ele fala, né, pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Então até o final, Jesus honrou o Pai Celestial. Com certeza, ele foi o filho Verdade. por excelência, né? Eu lembro sobre esse assunto, vários anos atrás, houve uma menina, uma moça, uma adolescente aqui, que ela veio para a igreja, teve um encontro com Jesus, e ela, antes desse encontro, ela gostava de sair, voltar tarde, ir para a balada. A mãe não se importava, ela voltava para casa meia-noite, 1h e tudo, embora sendo ainda bem jovem. E então ela veio para a igreja, se apaixonou pela igreja e queria estar sempre na igreja. Mas a mãe dela não queria que ela fosse
evangélica, tinha um resistência. preconceito Sim. contra o evangelho. E ela veio conversar, eu lembro que ela veio conversar comigo sobre isso, o que ela fazia, porque toda vez que ia sair para a igreja eram brigas e tudo. Eu falei, você não vai vir à igreja, você vai falar para sua mãe, olha mãe, lá nós somos ensinados a honrar pai e mãe. Então, se você não quer que eu vá para a igreja, eu não vou. Eu vou ficar aqui em casa, vou ler a Bíblia aqui em casa. A mãe, é isso mesmo, tá. No outro dia, no outro domingo, mãe, estou com uma vontade de ir à igreja. Você permite que eu vá? Não, quero que você vá comigo no mercado, nisso você não vai não. Se você quiser ir à festa hoje à noite, pode ir, mas na igreja não. Tá bom, mãe. Depois, na outra vez, mãe, estou louca para ir para a igreja, estou com muita saudade. Você permite que eu vá? Tá bom, minha filha, vai sim. Você está aprendendo coisas muito boas nesse lugar. E ela não só começou a ir à igreja, como depois trouxe a sua mãe para a igreja. Ela conquistou na honra, na obediência, né? A aprovação da mãe. Agora, para os adultos aí, para as mães que estão nos assistindo, devem estar batendo palma, sim, as mães, os pais estão achando maravilhoso, isso mesmo, é isso aí. Agora, os pais também precisam ter um certo cuidado de não exercer essa honra que recebem dos filhos, esse carinho todo de serem ouvidos, exercendo uma autoridade exagerada, uma interferência nos casamentos exagerada, porque a gente sabe que atrapalha muito o casamento, né? Graziela, como é que esses pais que são tão honrados podem às vezes perder a medida aí e atrapalhar mesmo a vida dos seus filhos? Nós temos que usar do bom senso e da sabedoria que Deus nos dá, né? Ao mesmo tempo que a mulher e o homem largam o seu pai e sua mãe para formar um novo núcleo familiar e que esse homem ele passa a ter, e essa mulher, responsabilidade dentro de um novo lar, né? Não pode também deixar de considerar ou desconsiderar o que os seus pais falam, porque devem ser honrados. Mas, por outro lado, né, é um núcleo familiar independente. Então, ouve-se com respeito, com reverência, até porque Provérbios diz que a gente não deve deixar de ouvir o conselho do pai e da mãe, nem a instrução da mãe, né? E ata a sabedoria a esse princípio, né? Mas o pai e a mãe não podem mais interferir nesse novo núcleo familiar. Isso. Eles podem aconselhar. É verdade. Né? Isso, e cabe ao dono, ao pai e à mãe daquele novo núcleo familiar respeitar ouvir isso. Com reverência, com respeito e decidir o que é melhor para aquele novo núcleo familiar. É verdade. Que nem sempre acontece, né? Porque, principalmente, as jovens casadas, elas falam assim, não, minha sogra não entende nada, entendeu? Minha mãe também não, e quer fazer prevalecer falta de inteligência, a né? vontade Eu digo que delas. isso é muita falta de inteligência. Aí você tem os dois extremos, ou o pai e a mãe interferindo naquele novo lar, ou interferindo muito, ou não querendo nenhuma participação, nem ouvir nenhum conselho. Aí parte para os dois extremos. É verdade, a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela sabe conduzir junto ao seu esposo, conduzir, às vezes, quando está acontecendo algum, assim, um princípiozinho, né, de conflito, ela detecta, porque a mulher, ela tem essa percepção, não é? Ela tem a percepção mais apurada. Os cônjuges, eles ficam felizes quando o outro honra, né? Sim. Puxa, ele fez para minha mãe, fez para meu pai. Isso eu acho que tem que ter esse entendimento de honrar também o seu sogro, a sua sogra. Porque tem casais que, às vezes, um deles puxa só para o seu lado, não é?
ou porque se identifica mais, ou porque compartilham de mesmos gostos, alguma coisa. Aí tira a balança desse relacionamento e acaba gerando tristeza, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que quando você se casa, você ganha paz. Verdade. Então você precisa honrar o seu sogro, a sua sogra, como se fossem seus pais. E quando você pensa assim, poxa, eu vivia agradecendo a minha sogra por ela ter me dado, né? E então isso foi uma coisa assim muito legal entre nós, porque a gente ficou assim muito amiga, porque eu reconhecia muito essa vamos dizer, esse desprendimento, não é? Porque você que tem 2 meninos, você vai sentir isso, né? Parece que a mãe de menino sente mais esse negócio. E você, quando honra a sua sogra, até nessa... Não é que ela vá participar nas decisões da casa, mas... sutil, coisas super sutis, né? De estar ali de acordo, de dar uma receita, não é? De estar ali presente. Isso é assim muito importante. E até a sogra precisa também fortalecer a nora. Eu acho que isso também é algo assim fundamental. Graças a Deus eu tenho uma sogra assim também. Eu não tenho que reclamar, porque assim, eu perdi minha mãe muito cedo, mas eu ganhei uma sogra-mãe. E nós estávamos conversando sobre isso, né? E a nossa amizade é tão boa que às vezes quando acontece alguma coisa, né, entre o casal, eu compartilho com ela e ela tem bons conselhos. Sempre, né? E sempre os conselhos que ela dá é realmente aquilo. Por quê? Ela já vivenciou e precisou de alguém. Sim. E hoje, como eu estou vivenciando, preciso de alguém, ela é essa pessoa. Então, ou seja, se ela quer o bem do filho dela, ela vai me ajudar a harmonizar, trazer harmonia para aquela casa. E ao incluir, não é, a tua sogra nesse, vamos dizer, compartilhar familiar, você está honrando. Porque é muito comum, depois que os filhos casam e tudo, a pessoa pensar, eu não sou mais útil, ninguém me pergunta mais nada, não pedem minha opinião. Então, quando você consegue trazer assim essa participação, isso reforça muito os laços, né? A convivência muito familiar. E a gente vê a aprovação de Deus nisso, né? Às vezes, assim, a gente pede uma oração para ela ou para o sogro, né? Aí depois você tem a sua bênção, já tem a sua resposta, esquece de compartilhar. E ela chega e pergunta, e aí, como é que está? Estou orando por você. Ai, meu Deus, esqueci de compartilhar, que a bênção já chegou. Aí a gente senta, conversa, não é? E ela fica feliz, eles ficam felizes da resposta. Eu costumo dar um conselho para a mãe dos meninos, né? Quando casam, que foi um papo que eu tive com a minha nora. Com a minha nora e com meu filho. Eu lembro que eu conversei com eles no dia do noivado deles. Eu falei assim, olha, está chegando o dia do casamento, eu quero te dizer que nesse dia eu estou tirando a minha coroa e estou passando para você. Porque o homem só tem capacidade de ter uma rainha por vez. O homem não consegue ter 2, só uma. Então, no dia que vocês marcaram para casar, aí no mês de julho, eu estou passando a minha coroa para você. Agora não é, o que você acha, mãe? Não, agora é, Juliana, o que você acha? Eu estou aqui para vocês, mas a rainha agora é a Juliana. E ele aprendeu direitinho, sabia? Porque às vezes eu pergunto, vocês querem ir aqui, acolá com a gente? Quer fazer essa ou aquele passeio? Mãe, eu vou perguntar para a Juliana. Eu digo,
Aprendeu. Pronto, que coisa boa. Não é? Então, pastor, ainda sobre esse assunto de interferência, né, do adulto, nós falamos na questão do É casamento. porque isso aí dá muita encrenca, muita separação. Exatamente. Muita. Então, a gente está falando de como dosar isso, né, de uma forma saudável, Sim. Que essa salutar. honra não Ó. se E essa torne honra uma que não coisa, se- ai meu Exatamente. pai, que coisa chata, Que passa um abuso de autoridade, né? Algo nesse Verdade. sentido. Mas saindo um pouquinho, não agora do tema casamento, falando da interferência do pai ou não, dos pais ou não na questão do filho, eu lembrei aquela passagem em que Jesus ele está na boda de Caná da Galileia e que a mãe dele vem falar, acabou o vinho. Maria fala para ele, acabou o vinho. E ele fala para ela, que tenho eu contigo, mulher? Não está na hora de eu iniciar meu ministério? Mas ela já sabia que ele tinha jeito. Já. E aí ele considera. O que a mãe Ele falou, considera o que a mãe falou, ouve com respeito, considera e aí faz o milagre porque ouviu sua mãe. Então, ali é uma oportunidade, um episódio em que uma interferência foi salutar. Foi. Foi. E ele honrou a mãe dele. É verdade. Ele já era Isso é adulto, muito né? importante. É. Nossa última pergunta aqui, Graziela. E quando os pais não são dignos de serem honrados? Então, Tem pastor, gente que, infelizmente, tem pai e mãe que não tem qualidades que o filho olha e diga, poxa, eu admiro o papai, ou eu admiro sofreram a mamãe. abuso, foram agredidos. Não é verdade? Às vezes um pai que abandonou a Sim. casa quando as crianças mais precisavam, ou uma mãe também omissa, né? Como é que fica a honra nessa situação? Então, pastora, como a gente falou no início, né, o honrar é dar respeito, reverência, dignidade, no sentido de que os pais deram a vida, são doadores da vida, e não é um mandamento condicionado à qualidade ou não do pai. Ela é imperativo, tem que honrar, né? Ainda que eu tenha mágoa, eu hipoteticamente tenho mágoa, tenho rancor, o pai não foi um exemplo, né? Não foi aquilo que eu esperava e que eu precisava que ele fosse, ainda assim eu tenho que respeitar e honrar, Sim. como se fosse o Senhor. Você não precisa imitar o comportamento Não dele, imita. honrar. Não necessariamente eu obedeço, necessariamente. porque os comandos que vão vir dali são de pessoas ainda que não têm um novo nascimento, Sim. que não tem uma nova orientação, que o coração ainda está regido por outras forças que não o Espírito Santo. Então eu ouço, eu respeito, eu reverencio e eu tento dar uma vida digna dentro das minhas possibilidades. Sim. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E para as pessoas que guardam rancor, que têm alguma mágoa guardada, eu oriento que peça a Deus Sim. que trabalhe no seu coração, no sentido de trabalhar essa mágoa, esse rancor, porque assim, é de Deus, é um comando de Deus, é um princípio, a gente viu, religioso e social, de moralidade. Então, para Deus é tão importante honrar a Deus e honrar aos pais, que a gente vai ver lá no Antigo Testamento as penalidades de quem não honra o pai e a mãe, era a morte. Deve morrer. É verdade. É muito sério honrar pai e mãe. É verdade. Então, para Deus é muito importante respeitar esse princípio moral. Né, que está valendo ainda na nova aliança. Então, eu oriento assim, a pedir a Deus que trabalhe no coração para trabalhar o rancor, o perdão, a mágoa, perdoar o pai e a mãe, né? A ponto de amar, voltar a amar. Sim. Porque o amor é uma coisa, é um dom sobrenatural, dado por Deus, não é nosso. Principalmente porque o filho que teve um encontro com Jesus, ele consegue perdoar de uma maneira que o pai que não teve esse encontro vai ter mais dificuldade. Mas o que eu tenho visto, Graziela, na igreja, é que o perdão opera milagres. Muitas e muitas pessoas, adultos, que tiveram um encontro com Jesus e se apaixonam por Cristo, a primeira coisa que eles pensam é em resgatar relacionamento. Verdade. Resgatar relacionamento com mãe, com pai. E o que acontece? Eles procuram, com a unção do Espírito Santo, essa pessoa.
não para cobrar o que devia ter feito e não fez. Eles procuram para abraçar. E eu tenho visto coisas lindas. E o perdão. Que eu fico emocionada de lembrar. Eu estou até emocionada aqui de ver. Ele liberta quem está com a mágoa e resgata aquele relacionamento. É verdade. Sim. Temos o caso de uma família que o pai enveredou pelo alcoolismo, sendo agressivo com a família e tudo. E os filhos, assim, numa coisa arquitetada por Deus mesmo, viram esse pai jogado na rua através de um programa, um noticiário da televisão. E foram naquele lugar, conseguiram resgatar aquele pai que os havia abandonado quando eles eram mais crianças e trouxeram esse pai, e esse amor resgatou o pai não só da bebida, como também trouxe para Jesus Cristo. E uma família que foi reconstituída. Então, eles honraram mesmo um pai que já tinha, coitado, aquele homem ali era um mendigo na rua, tinha perdido a dignidade dele para ele mesmo. Sim. E eles conseguiram honrá-lo outra vez e trazê-lo de volta para o convívio familiar. Isso não é um caso, não é dois. A nossa igreja, o programa não daria tempo de eu contar todas essas bênçãos, entendeu? De gente que foi resgatada, mães mesmo que tinham um comportamento assim, mesmo prostituta, mães que viveram na prostituição e que a gente viu filhos ali que, ao ter um encontro com Jesus, vão resgatar essa convivência com essa mãe, dando honra, dando dignidade, dando perdão e fazendo algo que só o Espírito Santo pode fazer. Que lindo. É maravilhoso. Verdade. E o nosso tempo está indo embora. Oh, meu Deus. Não é? E então, honrar pai e mãe vale a pena semear. Vale a pena. Vale a pena, não é? Antes de terminarmos, você não esquece aí de dar o seu like, tá? Isso é importante para o nosso programa ter maiores visualizações. Tendo maiores visualizações, a gente pode falar mais de Jesus para as pessoas. Se você também acha que esse programa é válido, que traz bom conteúdo, contribua também financeiramente. Existe um custo para que a gente tenha todo esse equipamento aqui, tudo mais, toda a equipe. Então você fica à vontade, mas é uma bênção estar com você, mas não queríamos terminar sem que eu pedisse para a pastora Osair orar por você. Quem sabe você é filho e está precisando ir resgatar esse relacionamento com seus pais, ou quem sabe você é pai e mãe, está precisando também resgatar relacionamento com seus filhos. Vamos orar com a pastora Osair. Que assunto bom, não é? E que nos enriquece. O perdão, ele é libertador. Se você tem dificuldade de perdoar, peça ao Senhor, porque o cristão, a Bíblia diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo, não é? É o amor. Cristo é amor. Então, ele não pensa sempre na maldade do outro, ele pensa no perdão que pode resgatar, que tirar a pessoa do mais profundo abismo. Vamos orar? Vamos. Coloca aí a sua oração também diante de Deus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos que na Bíblia, Senhor, contém, Senhor, tudo aquilo que a gente precisa. Do perdão, da alegria, do amor, Senhor, e da honra aos nossos pais, como nós falamos aqui hoje, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daquele que tem dificuldade de conversar com seus pais, de ter uma comunicação saudável, porque pensa no que foi no passado, Senhor. Mas, meu Senhor querido, quando nós temos a Tua pessoa conosco, Senhor, o perdão vem, a alegria vem, a harmonia, Senhor, é geral na casa, no coração e na mente daquele que te ama. Senhor, em nome de Jesus,
Alcança com a tua bênção, Senhor, este necessitado. Talvez seja os pais que estejam ouvindo, Senhor, e vendo este programa agora. E talvez sejam os filhos. Tem misericórdia de ambos, ó Deus. Verdade, tu és Senhor. pela família, tu, Senhor, que formaste a família, Senhor. Em nome de Jesus, afasta todo o mal. E que tua bênção esteja sobre cada um, Senhor. Seja filho, seja pai, seja mãe. Cada um tem o seu papel. E cada um terá a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, Amém. queridos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Thank you.